Shalom, a paz do Altíssimo a todos. Vamos para mais um vídeo falando sobre não passará esta geração antes de 70 ou depois de 70 DC, depois de Cristo. O que o nosso Salvador quis dizer quando disse não passará esta geração. Será que é como o preterismo parcial ou total ensina? Vamos ver nas Escrituras. Vamos agora no livro de Mateus. Livro de Mateus, ou Matitiarro, como está no hebraico, no capítulo 24. Então temos que no versículo 34, que é o versículo que os preteristas isolam, está assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo o quê? Tudo o que ele disse antes do versículo 34. Porém, eles não leem o contexto dos versículos anteriores ao versículo 34. O principal contexto, que inicia a partir do versículo 32, onde está: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Os preteristas não entendem esse versículo. Eles não estudam, não aprendem, como ele falou aqui, aprendei a parábola da figueira. Eles não aprendem essa parábola. Eles não entendem o sentido, o contexto desse versículo. Porque esse é o contexto dele ter falado aqui no versículo 34, que não passará a geração. Será que ele estava falando para aquela geração dos apóstolos, o qual ele estava ensinando isto? Os apóstolos, ou 12 emissários do Mashiach, estavam representando ali a igreja, a Kehilá, sua carral, sua congregação, que viria no futuro. Ele está falando para aqueles que creem nele, e não aqueles que não creem nele. Então, ele está falando ali a igreja presente e a igreja que viria no futuro, para que você entenda. E exorta: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas, a vinda dele. Aí ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O que ele está falando? Que a geração que vê a figueira dando seus ramos e se renovando, suas folhas brotando, aí sim, depois disto, saberemos que o verão está próximo, ou as coisas que devem ocorrer, que ele falou antes desse versículo, realmente ocorrerão. Vamos ao versículo 24 e vejam o que está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam que aqui não está falando somente de anticristos, ou aqueles que são contra o Mashiach, o verdadeiro Messias, porque anticristo é aquele que é contra o verdadeiro Messias e alega ser ele mesmo o verdadeiro Messias. Entenderam? O anticristo, ele vem contra Cristo. O anti-Messias, o anti-Mashiach, ele vem contra o verdadeiro Mashiach, alegando ser ele o verdadeiro. O anticristo alega que é ele o verdadeiro, e não o nosso verdadeiro Salvador, que é o Mashiach. Entendem? Agora, os falsos cristos, os falsos messias, eles operam grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos, aqueles que já creem no Salvador. Esses aqui, que operam até sinais, eles vêm em nome do Salvador e não contra o Salvador, o que é diferente. Porque alguns citam os falsos messias que vieram antes de Cristo e até aqueles que vieram depois dele, até o ano 70, para dizer que se cumpriu essa palavra aqui.
sendo que está escrito que eles operariam grandes sinais e prodígios. E ele falou que viriam muitos. E não são aqueles que veio até o ano 70, porque não vieram muitos. E até o ano 70 não veio Messias dizendo que era ele que voltou. Vinham outros Messias de guerra querendo ser um verdadeiro Messias e não alegando ser ele que voltou. É um contexto bem diferente. E negar isto é negar o real contexto. Então, estas coisas aqui, de sinais, enganando, e se possível fosse até alguns dos escolhidos, veio surgir realmente com mais força a partir do século XX, como eu falei nos vídeos anteriores. Tem alguns também do século XIX, mas do século XX para o século XXI foi quando começou a crescer aí uma onda de falsos cristos, né, alegando ser aquele Messias ressurreto que a gente crê, alegando ser ele que voltou. Tem vários por aí. E eu tenho um vídeo no canal, Os Falsos Cristos e o Anticristo. Esse aí que está passando na tela, vou deixar na descrição, vejam ele. Eu cito aí também falsos profetas, anticristos, aqueles que são contra o Salvador, e uma lista aí de vários falsos cristos que já vieram. Vejam esse estudo. Agora, para continuar falando sobre o tema desse vídeo, não passará esta geração. Já do que eu falei aqui, dá para entender que não se refere àquela geração dos apóstolos. Ele falou aquilo para ele no sentido da parábola. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Só que tem gente que não aprende essa parábola. Então vamos ver agora no livro de Lucas, capítulo 21. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, onde o nosso Salvador também fala da parábola da figueira. E eu tenho um vídeo no canal, um estudo de mais de 1 hora, falando exatamente sobre a parábola da figueira. Eu vou deixar também na descrição. Vejam esse estudo que é somente sobre a parábola da figueira, para quem entenda o contexto da parábola da figueira e o que significa a figueira brotar. E aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 29, deixa eu mudar aqui a cor para destacar melhor. No versículo 29 está assim: ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus, o reino de Elohim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Será que ele está falando daquela geração que ele estava ensinando estas coisas, a geração dos apóstolos? Claro que não. Ele está falando dentro do contexto da parábola, dizendo, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. E o que ele disse lá em Mateus, que vimos? Estudai, aprendei, pois, a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aprendei a parábola da figueira, porque tem gente que não aprendeu. Quem é a figueira? Vejam o estudo que eu mencionei aí na descrição depois. Então temos que a geração que vir a figueira brotar, essa geração saberá que o verão está próximo. É uma parábola. E ele cita aqui também as outras árvores que representam as outras nações, porque a figueira é Israel. Então, quando a figueira brotasse, a geração que visse isto, esta geração saberá que está próximo o verão e a vinda dele. Agora, se perguntem, a figueira, o Israel, brotou no ano 70 ou até o ano 70? Ela foi dispersada por todas as nações, muitos morreram.
e os judeus que restaram foram encaminhados para outras nações, ou seja, Israel acabou ali como nação. E ele está falando aqui de brotar, o brotar da figueira. Ele está falando da geração da figueira, que visse a figueira brotar. Por isso que ele disse, como está lá retratado em Mateus 24, onde lemos: aprendei, pois, a parábola da figueira. E quem estuda a história sabe que depois da dispersão do povo judeu, da casa de Judá, por outras nações, aquela terra, a terra de Jerusalém, ficou como terra de ninguém. E eu já falei isso em outros estudos. Aí houve as cruzadas, as guerras, os muçulmanos tomaram aquela terra para eles, colocaram aquela mesquita que eles cultuam o Deus deles. Então, aquela terra ficou como terra de ninguém até 1948. Em 1947, eles assinaram o novo Estado de Israel. Em 1948, eles proclamaram isto publicamente. Está tudo explicado no vídeo que eu mencionei para vocês, a parábola da figueira. Então, negar isto é realmente usar de negacionismo, que é o que está crescendo hoje em dia, e a linha preterista, ela usa disto para negar coisas das profecias que realmente não se cumpriram. O preterismo nega que não se cumpriu, alegando que tudo já se cumpriu. Isso é um negacionismo, até muitos apostatarem totalmente da fé, como já está ocorrendo. Pessoas negando o Salvador que os salvou. Então vejam esse estudo que eu mencionei para vocês sobre a parábola da figueira. Porque não passará esta geração. Qual geração? A geração até o ano 70? Ou a geração depois do ano 70? É lógico que a geração depois do ano 70. A geração que entendesse, que visse a figueira brotar, dar suas folhas, prosperar, junto com outras nações. Por isso ele citou aqui no livro de Lucas, não só a figueira, mas também outras árvores. E é muito importante entender isto aqui. No versículo 29, ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Só que tem gente que não entende. Mas eu repito outra vez o que ele disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. E alertem outras pessoas, porque infelizmente as pessoas estão realmente abandonando a fé, e quando a marca da besta vier, muitos vão aceitá-la, infelizmente, achando que tudo já se cumpriu. Então, acautelai-vos que ninguém vos engane. Shalom e até o próximo estudo.